Eu queria te pedir que você me lembrasse sobre o Higgs, mano. Que ele tá Hum, nessa parada que ele tá com o cabelo da Amelie, né? da Amelie. Aham. O que aconteceu mesmo com ele? Que no final não deixou claro que ele morreu, né? Ele deixou meio aberto, assim. Assim, o que aconteceu baseado no 1, ele ficou lá na praia porque a Fragile não teve coragem de atirar nele, não teve coragem de matar ele. E ela deu a opção para ele morrer, se matar, né, com um rifle, Uhum. ou viver em solidão eterna na praia. E assim, o que vai acontecer no 2 é que aparentemente aconteceu alguma coisa lá na praia para ele voltar. Não ficou simplesmente assim, ele ficou em solidão lá na praia e é isso aí. Alguma Uhum. coisa aconteceu. Pode ter relação com a Amelie, talvez, mas não dá para saber, não dá para saber. E a Amelie, qual que foi o destino dela mesmo? Ela também ficou presa na praia. Ah, Ela entendi. se trancou na praia para impedir que a humanidade fosse extinta, né? Porque o propósito dela era extinguir a humanidade e por isso que é, o Sam... É que assim, o objetivo principal da Amelie, ou Bridget, da presidente em si, era conectar todos os pontos dos Estados Unidos com a rede Kiral para conseguir conectar todas as praias de todas as pessoas e assim prosseguir com a extinção da humanidade. Uhum. Matar todo mundo. Acabar com o serviço. Não era para o país assim se reerguer. Até que tinha essa intenção, assim, é a fachada, sabe? Uhum. Só que daí, no final, o Sam convence ela a não fazer isso e ela decide ficar em solidão lá e, e não. E é isso. Mas ela praticamente está lá, isolada, e o Higgs ele também está preso lá. Só que não dá para saber se os dois poderiam ter contato de alguma forma, né? Deve ter tido alguma coisa. Ó, o Doutrina falou um negócio aqui que eu Hum. achei interessante. Que ele falou aqui, ó. Lendo as entrevistas dos Higgs, você vê que a Amelie se apresentou a ele como coffin, caixão. E nesse ele aparece num caixão. É verdade. Ele fica passando a galera lá com o caixão, né? No caso doutrina, não seria isso, porque a Coffin é a mãe da Fragile. Não é a A, Amelie. não, a Coffin é o nome que a mãe da Fragile adotou para. É que assim, quem é que é a mãe da Fragile? Ela, ela fazia parte da Fragile Express com o pai da Fragile. Eles faziam entregas no território dos Estados Unidos. Só que aí, eventualmente, eles descobriram que parte dessas entregas que eles faziam para Bridges, para o CA, para o Estado, eram bebês. Uhum. Eram bebês ponte. E aí eles ficaram enfurecidos com isso e tal, só que daí ameaçaram, a Bridges ameaçou a família deles de fazer alguma coisa com eles se eles expuserem isso, se, se eles fizessem alguma coisa contra esse projeto dos bebês, né? E aí a mãe da Fred, ela decidiu se afastar dela e do pai dela, da Fragile, para montar um grupo para combater a Bridges. E daí meio que surgiu, não é exatamente, mas depois disso surgiu os Homo Demons com o Higgs, porque ela recrutou o Higgs depois. Uhum. E por isso que o Higgs ele conheceu a Fragile, eles eram amigos, eles trabalhavam juntos e depois ele traiu ela. E, e assim, mas é isso aí. Só a Coffin, esse apelido de caixão é da mãe da Fragile. Entendi. Uhum. Ó, o Teus Puga mandou um superchat aqui pra nós. Valeu, Teus. Sobre aquela parada que a gente tinha falado da gameplay, né? O que vocês queriam que a gente conversasse? Ele falou sobre os eventos naturais e da IA dos inimigos. A gente mencionou aqui rapidamente, né? Mas, cara, eu acho que isso é uma coisa que pode ser bem legal, mas porém difícil de ser bem feita, né? Eu lembro um jogo que faz isso mais ou menos legal.
É o Assassin's Creed Shadows, que saiu agora há pouco, né? Que ele tem clima dinâmico, né? Questão de estação. E aí, tipo, no Hum. inverno os personagens ficam mais dentro das casas. E algum lago pode estar congelado. Tem umas nuances dessas assim, né? Hum. Mas é diferente, né? Porque do Shadows é o mundo, é o mapa inteiro, né, que é afetado. É. Mas no Death Stranding é em partes específicas, né? Porque vão ter partes de deserto, de montanha de neve, e aí nessas partes específicas vão acontecer os desastres, né? Que vão Uhum. destruir estruturas e tal, vão atrapalhar o caminho. Então é coisa assim para desafiar a travessia, né? E também para atrapalhar as contribuições dos jogadores, né? E por isso que elas vão ser mais importantes, sabe? Os jogadores vão precisar fazer mais para quando as coisas forem destruídas, né? Que era uma coisa que demorava até pra acontecer, mas você conseguia fazer no 1, coisa que, tipo assim, no máximo ela ficava enferrujada, né? Você tinha que dar aquele upzinho nela ali. Mas de forma geral, tu fez a estrutura lá, dificilmente ela. Se você ficasse muito tempo sem jogar o jogo, que ela era destruída. Sim, no caso ela só ficava inutilizada, assim, né? Não dá para utilizar. Uhum. Claro, ponte dá para utilizar, né? Só que não tem a energia que sai dela Uhum. de não deixar gastar energia. Mas é nesse sentido, assim, agora vai ter uma outra dinâmica, né? Que deixa incentiva os jogadores a construírem mais, né? Sim. Eu acho que eles melhorando esses pontos aí de carregamento de coisa, aí eu acho que é essencial, né? Porque a gente vai ter toda a carga que a gente vai ter que fazer da missão. Mas também a gente vai provavelmente querer botar mais coisa na costa do Sam pra gente poder construir mais paradas, né, ao longo do caminho. Que era uma coisa também que eu evitava Uhum. muito fazer, tipo, não deixar a minha carga mais pesada do que ela deveria ser. Levava sempre um kitzinho Uhum. básico. Mas uma coisa que eu tô vendo nesse jogo é que não tem praticamente nenhuma imagem do Sam carregando muita coisa, igual tinha no primeiro. Uhum. Tô achando isso curioso. Mas de fato, tem algumas partes em que ele tá levando os carrinhos, né? Para que se colocasse tudo nas costas, aí sim ficaria gigantesco. Mas, mas eu acho que esse jogo vai ser um pouco mais. Vai pegar um pouco mais leve, assim, com. Com a questão da Pra, carga. para tentar deixar o negócio mais divertido pro público geral, sabe? Uhum. Tem aquela questão do Kojima dele ter falado que a recepção do jogo tá positiva demais, Que ele não né? gostou disso. É que assim, é que não, a gente pode levar isso um pouco pra maldade, mas também tem que entender o lado dele, né? Porque ele basicamente falou que ele não quer fazer uma coisa assim que agrade todo mundo, sabe? Uhum. Porque uma coisa que agrada todo mundo assim é meio perigoso. Se não é uma coisa tipo um blockbuster assim ferrado, tipo GTA, é meio arriscado assim o cara ele não ter um público-alvo, não ter uma audiência assim que ele quer agradar, sabe? Uhum. Então eu entendo isso. Essa é a ideia dele, sabe? Ele quer fazer uma coisa que seja especial para um certo público. Sim, eu acho que, tipo assim, igual foi o primeiro jogo, também teve muito uma discussão, né, do primeiro jogo. Teve gente que Uhum. achou horroroso, né? Nem achou mais ou menos, né? Gente que achou horroroso, enquanto que Sim. tem gente que achou a obra-prima, né? Então houve essa conversa, eu acho que foi. Ele gostou desse ponto de não Uhum. agradar todo mundo, mas aí ter essa conversa do porquê que você não gostou, às vezes é uma coisa que não gostou um, gostou do outro. Mas tem naquelas também. É que assim, cara. O Kojima é uma pessoa, ele fala assim o que ele tá pensando no momento, mas quando teve a recepção lá do Death Stranding em 2019 e depois ele lançou o Director's Cut, ele deu algumas declarações assim falando que um jogo tem que ser divertido e tal, Uhum. e ele fez certas mudanças assim para deixar o jogo mais dinâmico, um pouco mais fácil até. E assim, será mesmo que ele pensa assim lá no fundo? De, pô, eu quero que poucas pessoas gostem.
é que ele tinha falado, né, que dos testes da Sony, apenas 4 pessoas de 10 tinham gostado, Do tinham primeiro? adorado o jogo. Aham, do primeiro. E ele disse que era um bom balanço. Caraca. Será que... É que assim, às vezes parece que ele é um pouquinho contraditório em certas declarações, sabe? Uhum. Daí ele falou que no Death Stranding 2 todo mundo gostou, unânime, todo mundo. E é o que eu vejo nas previews também, o pessoal falando, pessoal que não gostava muito, quer dizer, até gostou, mas não gostava muito do primeiro, Uhum. e gostou muito do segundo. Eu acho que eu não vi E nenhuma, pelo menos não achei nenhuma preview falando, pô, desgostei por conta disso. Eu acho que eu não vi nenhuma. nenhuma, cara, não vi nenhuma também. É. E assim, a questão do primeiro é que o primeiro ele também tem defeitos, né, cara? Uhum. As críticas não eram só por gosto pessoal. Tem coisas ali que claramente dá para melhorar. Sim. Tem coisas que são objetivas. Por exemplo, dirigibilidade do jogo não é tão boa assim. Pode crer. Se a gente bota em questões objetivas. Mas aparentemente eles estão melhorando no 2. O combate também poderia ser melhor. Claro que ele pode ter colocado propositalmente um pouco mais desengonçado. Só que, né, não é... Eu acho que, assim... Cara, é uma sequência. Dá pra melhorar muita coisa. Sim, E ele... é igual tu falou, muito jogo pega uma base, cria essa estrutura no primeiro, e aí chega no segundo, ele consegue ver o que pode melhorar e aplicar ela de fato.